boa noite. Em primeiro consistório, Leão XIV revela datas de 9 canonizações em 2025. Devotos festejam Santo Antônio. Antônio, o santo doutor da igreja, também é celebrado entre os aracajuanos. Fiéis recordam o padroeiro dos pobres e oprimidos. Paróquia Paulista realiza ação solidária no dia de Santo Antônio. Os relatos de curas atribuídas a um dos santos mais populares do país. E os mais de 4 séculos de história, fé e cultura no convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. Atitude que salva vidas. No próximo sábado será comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. E os preparativos para a festa do Pai das Misericórdias em Cachoeira Paulista. O Canção Nova Notícias começou com a missão de formar consciência e espalhar esperança. Fiéis de todo o mundo celebram hoje uma das devoções mais antigas e populares da Igreja Católica. A solenidade de Santo Antônio é a oportunidade de recordar suas virtudes, entrega e fidelidade a Deus. De vestes marrom, jeito simples, humilde e fiel a Deus. Esse foi Santo Antônio que mais tarde recebera o título de doutor da Igreja. Ele soube ler a Sagrada Escritura e falar de uma maneira fácil, para que o povo daquela época entendesse e para nós hoje também. Deixou o seu escrito para a igreja, que hoje, relendo tudo aquilo que ele escreveu, é super atual para os dias de hoje. Sua fama de santidade já era algo percebido pelas pessoas à sua volta. Santo Antônio morre muito jovem e desde cedo já foi aclamado santo. E as pessoas que recorriam a ele conseguiam muitas graças e muitas bênçãos. Foi logo assim canonizado. E até hoje é um santo muito popular. Antônio foi declarado santo em 30 de maio de 1232, 11 meses após a sua morte. Essa foi uma das canonizações mais rápidas na história da Igreja. E o título de doutor da Igreja foi confirmado pelo Papa Pio XII em 1946. Ele me inspirou pessoalmente e vejo hoje a sua presença na vida do povo, né, como santo popular, como santo pregador, e como santo também cheio de milagres, de sinais presentes na vida da comunidade de fé, principalmente em torno da Eucaristia. A vida de Santo Antônio se tornou testemunho e inspiração que perpetua até os dias de hoje. Santo Antônio foi assim um amor à primeira vista, verdadeira paixão por ele, pela vida que ele, pelos exemplos que ele nos deixou. E Santo Antônio nos ensina a carregar Jesus no colo, olhar e contemplar a sua imagem. O Brasil possui inúmeras igrejas dedicadas a Santo Antônio. Esses locais sagrados preservam testemunhos das vitórias alcançadas por intercessão do santo. Em Brasília, um casal revela a alegria de uma devoção que já dura 4 décadas. Casados há 46 anos, Aurinha e Leão são devotos de Santo Antônio desde a infância. E os testemunhos das vitórias alcançadas por intercessão do religioso não faltam. Quando meu marido teve Covid, né, eu fiquei desesperada. A minha vida era aqui, na paróquia e no hospital. Eu ia para o hospital todo dia, né, ficava lá de manhã e de tarde. Eu vinha cá e falava: Santo Antônio, o senhor cuida do meu marido, o senhor cuida da gente. Né? E graças a Deus ele não precisou de ir para UTI, ele não ficou com sequelas. Santo Antônio foi um jovem sacerdote movido pela compaixão, acolheu os pobres, alimentou os famintos, abraçou os esquecidos. Em Brasília, um santuário em sua homenagem guarda histórias que atravessam o tempo, desde a proteção de pertences perdidos a curas que a medicina não explicou, mas que a fé soube reconhecer. O casal atua na paróquia desde quando as celebrações eram feitas neste espaço, que hoje é usado como salão paroquial. Há 20 anos são os responsáveis pela barraca do churrasquinho. E foi após dias intensos próximo à churrasqueira que seu Leão perdeu a visão.
fomos para o hospital. Fomos atendidos assim imediatamente e depois de alguns exames o médico me chamou e falou, em particular, e falou assim, olha, a situação é gravíssima, ele teve um descolamento total da retina e com vários cortes. Precisamos fazer a cirurgia imediatamente para evitar maiores sequelas. A coisa que eu mais gosto é de ler e de dirigir, né? Sem a visão não tem jeito. Do Carine mesmo, né? E quando foi tirar o tampão, eu estava apreensivo, eu reconheço que estava apreensivo. Para dizer a verdade, hoje em dia, eu enxergo melhor do olho que foi operado do que o outro que nunca precisou de cirurgia. É uma coisa maravilhosa, quer dizer, graças à intercessão de Santo Antônio. Santo Antônio conviveu com São Francisco e os primeiros milagres atribuídos a ele aconteceram ainda quando estava vivo. Anualmente o santuário promove dias de festa para celebrá-lo, com milhares de peregrinos de vários lugares. As atividades para homenagear o padroeiro começam logo cedo. O que vale realmente é que Santo Antônio reúne os seus devotos para se aproximar do menininho Deus. Por isso que ele está sempre representado com o menininho Deus, né, com aquela criança, e ele quer realmente que as pessoas façam um encontro com aquela criança. De Santo Antônio ao Pai das Misericórdias, vamos falar agora de uma festa que acontece no santuário localizado no coração do Vale do Paraíba Paulista, sede da Canção Nova, lugar de fé e espiritualidade. O repórter Matheus Alves tem as informações sobre a celebração do Pai das Misericórdias, que começou hoje. Não é isso, Matheus? Boa noite para você. Ô Fernanda, boa noite para você de casa que acompanha o Canção Nova Notícias. Cachoeira Paulista, cidade que abriga a sede da comunidade Canção Nova, está em festa. Hoje é 13 de junho, dia de Santo Antônio, mas começa também a festa do Pai das Misericórdias. O santuário, que fica num dos pontos mais altos da Chácara de Santa Cruz, nesse momento está bem gelado por aqui, mas olha só, nas imagens do Ederaldo Paulini, já está tudo montado, preparado. Seu microfone, você não ligou. Tá ligado? Vai. Continua. A gente retorna então com essas informações. Como eu estava dizendo, o Santuário do Pai das Misericórdias já montou a estrutura aqui em frente para nesse dia, que é celebrado dia de Santo Antônio, começar a festa do santuário também, que começa daqui a pouquinho com a missa das 8 horas. Mas quem vai falar um pouco mais disso é o vice-reitor, o padre Ricardo Rodolfo. Padre, explica pra gente o tema da festa, por que fazer toda essa movimentação? Afinal de contas, o santuário também é como se fosse uma grande paróquia e movimenta a comunidade aqui ao redor. Graças a Deus, o tema que nosso reitor escolheu, a minha casa será chamada Casa de Oração para todos os povos. E o que significa isso? A universalidade da salvação, ou seja, a extensão da misericórdia para todos. O Padre Jonas, neste documento próprio da Canção Nova, que diz que a Canção Nova será o lugar da misericórdia. Ou seja, nós, membros da comunidade, precisamos ser o rosto, o sorriso e o olhar de Cristo misericordioso. Por isso, esta festa dedicada ao Pai das Misericórdias. Um momento, é claro, de profundidade com a misericórdia do Pai, como o senhor bem disse. Ano passado a quermesse foi feita ali do lado de fora, esse ano aqui em cima. Tem esse momento também, né, padre? A oração, aliada a essa convivência fraterna, que é também propagada pela Canção Nova. Sim, graças a Deus, o Padre Jonas nos deu também um legado da sadia convivência, ou seja, de viver em fraternidade, viver em comunidade e de viver junto com o povo de Deus que aqui vem celebrar. Então, este ano, será que no início aqui do santuário, com as barracas montadas, teremos ali a tradicional quermesse, os shows católicos com oração, comidas típicas, para a gente poder festejar, não só festejar, mas também se confraternizar, conhecer um pouco da história do outro e nos ajudar também na caminhada para o céu. Obrigado, senhor, pelas informações. Tá muito gelado, tá muito frio. Eu tive uma informação que no domingo vai ter uma fogueira por aqui para tentar esquentar. Estão se organizando para isso, o Padre Bruno disse. E é claro, todo mundo fazer a oração, vir rezar com o Pai das Misericórdias nessa festa que está sendo propagada pela Canção Nova. Obrigado, senhor, por sua participação. Eu volto com você aí no estúdio, Fernanda. Ok, Matheus, obrigada pelas informações. Bom,
A Canção Nova é sustentada pela generosidade de quem acredita no poder do bem. O Santuário do Pai das Misericórdias foi um sonho realizado graças ao compromisso de muitos corações que evangelizam conosco. Nesta sexta-feira de Santo Antônio, estamos com 47% na campanha do projeto Dai-me Almas. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação ou doe pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. Obrigada pela sua dedicação a esta obra de Deus. No próximo bloco, em Brasília, a campanha reforça o pedido para ampliar o número de doadores de sangue. O projeto favorece também o convívio e o respeito aos idosos na capital paulista. O Dia Mundial do Doador de Sangue é comemorado amanhã. Justamente nessa época do ano, as coletas diminuem. Em Brasília, uma campanha do Hemocentro local reforça o chamado para doar sangue e ajudar a salvar vidas. A Fundação Hemocentro de Brasília preparou uma programação especial para celebrar o Dia Mundial do Doador de Sangue. Nesta época, com a chegada do inverno, as doações costumam diminuir e o estoque precisa de reforço. Um pedido urgente é feito a quem tem sangue tipo O positivo. Neste mês, o Ministério da Saúde realiza o Junho Vermelho. A campanha foi criada há 20 anos para reforçar a necessidade de manter os bancos de sangue abastecidos. Uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Junho ele vem para a gente conseguir conscientizar, sensibilizar ainda mais a população sobre a importância da doação de sangue, sobre a importância da doação regular, porque a nossa necessidade ela é permanente. Raquel veio doar para uma amiga, mas garantiu que não será a última vez. É a primeira vez. Vou voltar outras vezes, com certeza. Já é um incentivo para você continuar. Com certeza. Foi assim uma porta de entrada, porque é super simples, não dói nada e ajuda muitas vidas, né? Acho que é nosso compromisso como sociedade é ajudar o próximo. Já o Francisco doa sangue com frequência e dessa vez trouxe um grupo da empresa onde trabalha. É um ato de amor ao próximo, né? Que a gente às vezes salva a vida de desconhecido, né? Às vezes nós mesmos vamos precisar um dia. Para doar, é preciso ter mais de 16 anos, pesar ao menos 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Durante a operação Sem Desconto, que investiga fraudes contra aposentados e pensionistas, o governo pediu a suspensão das ações na Justiça. A ideia é que os valores desviados sejam devolvidos por via administrativa sem a necessidade de processo judicial. A Advocacia Geral da União entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para garantir o ressarcimento das vítimas de fraudes no INSS, sem que elas precisem recorrer à Justiça. A AGU representa o presidente da República no processo. O pedido é para suspender com urgência todas as ações judiciais no país que cobram da União e do INSS o reembolso de valores descontados de forma indevida por meio de fraudes cometidas por terceiros. A proposta da AGU é que os valores desviados sejam devolvidos por via administrativa, ou seja, sem necessidade de processo judicial. De acordo com o órgão, o esquema de fraudes com entidades associativas aumentou a judicialização na área da Previdência. Por isso, a medida também busca proteger os segurados e evitar uma nova onda de ações na Justiça. Em 3 anos, o Brasil registrou mais de 400 mil casos de violência, segundo o Conselho Federal de Enfermagem. Às vésperas do Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, uma escola na Zona Sul de São Paulo desenvolve um projeto que favorece o convívio e o respeito aos idosos. Dados do Conselho Federal de Enfermagem mostram que mais de 400 mil casos de violência contra pessoas acima dos 60 anos foram notificados no Brasil entre 2020 e 2023. Colocar em risco a saúde e a vida é crime previsto no Estatuto da Pessoa Idosa. O tempo de detenção pode variar de 4 a 12 anos se o ato resultar em morte. Temos a negligência, a violência física, psíquica,
financeira, patrimonial. Existem vários canais de denúncias que podemos utilizar, como o Disque 100, que é um canal nacional de denúncias de violações de direitos humanos. Cuidado e valorização dos idosos, solidariedade e fraternidade. Esse é o tema do projeto pastoral deste colégio, localizado na zona sul de São Paulo, que reúne crianças e idosos para a troca de experiências. Os alunos do 4º ano do ensino fundamental deste colégio tiveram uma experiência diferente nesta semana. Eles acolheram idosos que vivem em uma casa de repouso. Eu estou achando muito legal e é importante para a gente conhecer e para a gente lidar com eles. Júlia participou do encontro que a fez recordar a relação com seus avós. A gente sempre visita lá nas férias e é muito bom ter essas conexões. Na casa de repouso que vivem, os idosos recebem a visita dos familiares, mas para a diretora do local, experiências como essa são essenciais. Experiências da vida, né, de cada um, do dia a dia. Então, assim, é uma forma de aproximar dois universos. Então, é aguçar esse olhar da criança para realmente o cuidado com o idoso e valorizar, né, o idoso, para que ele, crescendo, ele possa tornar uma sociedade melhor. Eles também chegarão lá um dia, né? E também passarão por esse momento. O Papa Francisco sempre propagou o combate à cultura do descarte, que exclui a pessoa idosa da sociedade. Iniciativas práticas ajudam nessa inclusão e levam pessoas como a dona Mitier a seguir com esperança. Eu agradeço muito a recepção calorosa que as crianças fizeram e que eles estudem bastante para que sejam bons profissionais no futuro. Voltamos a falar dos festejos de Santo Antônio pelo Brasil. Em Aracaju, a sexta-feira foi de fé e devoção em um dos bairros mais antigos da capital sergipana. É daqui do alto do bairro Santo Antônio que fiéis e devotos celebram o dia de um dos santos mais populares do Brasil e principalmente do Nordeste, abrindo assim as comemorações dos Santos Juninos. É um dia de muita alegria, em que o povo aracajuano sobe a colina com muita fé para reverenciar ele. Como você bem disse, ele é um dos doutores da igreja, os seus escritos ainda hoje ajudam na vivência da nossa fé. A movimentação começou cedo na colina do bairro Santo Antônio. Centenas de devotos passaram aqui na igreja durante todo o dia para agradecer, mas também com o objetivo de pedir alguma graça. É o caso da Amanda, acompanhada do pequeno Samuel. Mãe e filho fazem aniversário hoje, dia de Santo Antônio. Seu casamento, inclusive, teve a intercessão do santo com fama de casamenteiro. E o filho é fruto de um milagre, pois teve complicações durante a gestação. E todos os anos eu estou aqui para agradecer a Santo Antônio e pedir bênçãos e mais bênçãos. Ele sempre intercede por mim, pela minha família. Sobre ser casamenteiro, o Frei confirma. São muitos os relatos de pessoas que conseguem um José ou uma Maria através da intercessão de Santo Antônio. Muitas pessoas vêm ter o casamento aqui na Igreja da Colina, muitas pessoas festejam durante o trezenário a vida matrimonial. Então, isso é verdade, a intercessão do santo é importante. Viva! Samuel Santos. São muitos devotos de Santo Antônio, né? Daqui a pouco, especialistas alertam para o cuidado da pele em época de baixas temperaturas e os desafios e as superações de quem enfrenta uma rara condição genética. Estamos de volta com Canção Nova Notícias e neste período em que uma onda de frio atinge grande parte dos estados brasileiros, é importante falarmos do cuidado com a pele. Os especialistas alertam: o ar seco e as temperaturas baixas podem trazer danos à saúde. Cuidar da pele já faz parte da rotina de Daniela. Como parte do acompanhamento dermatológico, quando o clima varia, ela intensifica os cuidados. Lavo com sabonete específico para minha pele e logo após passo o creme hidratante.
E, quando seca o rosto, eu finalizo com um protetor solar. Passo em consulta uma vez por ano, né, anualmente, mas não só para checar a parte estética, então eu checo também a pele, minhas pintas, que eu tenho muitas pintas, então é muito bom fazer esse acompanhamento das pintas, né? Mas nem sempre foi assim. Antes eu lavava o rosto no banho mesmo, lavava com sabonete, nunca era um sabonete específico, e hidratar sempre hidratei. Mas protetor solar também era difícil passar. Verão combina com filtro solar, sombra e hidratação. Mas quando o frio chega, muita gente esquece que nossa pele continua precisando de cuidados. O ar seco e as temperaturas baixas retiram a proteção natural da pele, que fica mais sensível a danos. As grandes complicações do inverno de uma pele que não é bem cuidada é a secura, a cheirose extrema. Então a pele do paciente ela fica esbranquiçada, ela fica com um aspecto esfarelado e o paciente se queixa de coceira. E um grau mais extenso disso é começar a dar lesões de dermatite. Então, em algumas regiões do corpo criam-se casquinhas, criam-se envermelhidão. Além da atenção diária com a pele, que envolve limpeza, hidratação e proteção solar, a médica dá algumas dicas para quando a temperatura cai. A gente precisa ter um banho o menos quente possível, porque a água quente resseca a nossa pele. Sempre optar por sabonetes que já funcionam como hidratante durante o banho. Não usar bucha no corpo todo e assim que sair do banho, usar bons hidratantes, de preferência em loção ou em creme. Cuidados importantes. Em Brasília, um seminário reúne representantes da sociedade civil, profissionais e interessados em promover uma reflexão sobre a prevenção às drogas. Vamos chamar a repórter Aline Campelo, que fala ao vivo de Taguatinga, no Distrito Federal. Boa noite, Aline. Sexta-feira para você, Fernanda, e para todos que nos acompanham. Exatamente, o movimento Cruz Azul no Brasil é uma ONG que começou em 1982 e realiza trabalhos de atendimento, prevenção, tratamento e apoio a pessoas atingidas pelos problemas causados pelo álcool e outras drogas. Ao meu lado está o presidente da Cruz Azul no Brasil, Rolf Hartmann. Muito obrigada por participar conosco. Quais são, então, esses serviços prestados pela Cruz Azul no Brasil e fora do Brasil? Boa noite, Aline, todos da Canção Nova. Como você falou, nós atendemos as pessoas afetadas com os problemas decorrentes do álcool ou outras drogas, seus familiares. E nisso, então, nós prestamos diversos serviços. Nós somos uma federação de comunidades terapêuticas, com mais de 37 comunidades terapêuticas filiadas no Brasil, mais de 200 grupos de apoio e mútua ajuda para adultos, crianças e adolescentes, com mais de 1.000 voluntários que realizam esse trabalho. Nós fazemos um trabalho forte de capacitação, tanto de pessoas que trabalham, como de líderes, órgãos públicos. Trabalhamos também fortemente na prevenção às drogas, com o conceito segundo as normas internacionais de prevenção. Enfim, a gente presta assessoria para ONGs atuantes na área, para órgãos públicos, temos atendimento psicológico, é uma ampla gama, e também atuamos fortemente na formação de políticas públicas da área do álcool e outras drogas. Agora, presidente, para encerrar, o balanço do seminário de hoje. Olha, muito positivo, nós contamos com aproximadamente 400 pessoas, com autoridades públicas, mas também autoridades na área, tratando do tema da dependência química, da política sobre drogas, também de casos práticos, como tornar o conhecimento aliado ao coração, que é o amor, do acolhimento às pessoas, em resultados, seja na prevenção, no tratamento, na política pública. Enfim, nós tivemos assim uma riqueza muito grande hoje, com compartilhamento de pessoas que passaram da dependência e hoje estão ajudando outras pessoas para que elas não entrem nas drogas, né? E o tema do nosso seminário, para a vida, vírgula, sem drogas, porque a vida vale a pena viver, ela é muito valiosa, então nós precisamos promover a vida.
Muito obrigada por participar. É isso, promover vida com esperança e dignidade. Eu volto com você no estúdio em Cachoeira Paulista. Fernanda. Obrigada, Aline, pelas informações. Boa noite, bom descanso para você. Vamos agora às informações da previsão do tempo com Mauricéia Torquete. O clima gelado ainda é sentido no sul e sudeste, mas no fim de semana a onda de frio termina. Por enquanto, algumas capitais brasileiras estão batendo recorde de baixa temperatura. E nesta sexta-feira, a capital paulista chegou aos 8 graus, com máxima de apenas 18. Apesar das baixas temperaturas entre São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, amanhã no Rio de Janeiro a temperatura volta a subir, ficando aí com mínima de 12 graus e máxima de 25, seguido de Belo Horizonte com mínima de 10 e máxima de 20, e a capital paulista repete aí a mínima de 8 graus com máxima de 22. Já no interior mineiro, o tempo permanece firme e seco. No sábado, há risco de temporal entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e cidades do Paraná, além das baixas temperaturas que se repetem nos 3 estados, como a capital Curitiba, com mínima de 9 graus. No interior do país, a chuva aumenta no Mato Grosso do Sul. Já Cuiabá, Goiânia e Brasília terão um fim de semana com tempo aberto e mais seco. Pode haver pancadas de chuva entre o Amazonas, Roraima e o Amapá. Já no Tocantins, o tempo segue firme e seco. E a gente encerra falando do Nordeste, onde a chuva vai se concentrar entre o litoral de Alagoas e o da Bahia. E o interior da região, o calor permanece e a umidade fica aí abaixo da casa dos 30%. O albinismo é uma condição genética rara em que há ausência de melanina na pele. Por trás das características físicas, existe uma realidade marcada por desafios e superação. No Dia Mundial de Conscientização sobre o Albinismo, nossa equipe mostra como a informação pode garantir dignidade a essas pessoas. Os olhos, a pele e os cabelos muito claros sempre chamaram a atenção por onde passava. Desde pequena, Isabela sentia os olhares curiosos e nem sempre gentis. Era muito apelidos pejorativos, pessoas que falavam que se eu não fosse branca, eu seria bonita. Falavam que a cor do meu cabelo era extremamente branco, que isso era muito ruim, porque dava para ver o meu couro cabeludo. Mas foi só na infância que veio a confirmação. Isabela tem albinismo, uma condição genética rara que afeta a produção de melanina no corpo. Teve uma dificuldade de aceitação por parte da minha família durante muitos anos. Então, só quando eu cheguei ali na segunda infância, dentro ali das consultas dermatológicas, que foi aceitando mais esse diagnóstico. A melanina tem várias funções, mas a principal é a proteção contra a radiação ultravioleta, né, que é a radiação solar. Então, a função principal é ter essa proteção e quando a pessoa tem uma redução nessa proteção, principalmente ela vai ter uma pele mais sensível e um aumento do risco de desenvolver câncer de pele até mesmo em idades mais jovens, que não é tão comum assim. Quem tem albinismo precisa de uma atenção constante à saúde. Consultas periódicas com oftalmologista e dermatologista são fundamentais para prevenir complicações, já que a pele e os olhos são mais sensíveis à luz solar. 6 meses eu sempre estou indo, já extraí várias pintas na dermatologia com cirurgias eletivas para prevenir câncer de peles futuros, então é extremamente importante. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil possui cerca de 21 mil albinos. Embora a condição não comprometa a capacidade intelectual, a falta de informação ainda é um dos principais fatores que alimentam o preconceito. O preconceito ele te mata aos poucos se você não sabe lidar com ele. Em maio deste ano, uma nova lei sancionada pelo governo federal trouxe mais proteção a este grupo. A norma prevê políticas públicas de saúde e conscientização para garantir mais dignidade, cuidado e visibilidade a esse grupo. Seria interessante ter mais políticas em relação a isso, Hoje em dia tem grupos pró-albinismos, Então isso sendo propagado vai com certeza diminuir o preconceito e o prejuízo ali dessa população. A importância do conhecimento no combate ao preconceito está associada à inclusão e o quão você pode ser responsável pelo bem-estar do outro.
As virtudes do padroeiro dos pobres e oprimidos são celebradas em vários países. Uma paróquia da Zona Sul de São Paulo realiza a campanha solidária O Selo de Santo Antônio. A arrecadação é um gesto concreto de amor a pessoas em situação de vulnerabilidade. A paróquia é de São Francisco, mas o santo celebrado aqui hoje é Antônio, o santo dos pobres e oprimidos em que muitos buscam intercessão por cura nos momentos de enfermidade. Além de celebrar a festa do santo português, a paróquia na Zona Sul de São Paulo realiza todos os anos a ação chamada de Selo Solidário Santo Antônio. Então, entre nós franciscanos, aonde houver uma festa franciscana ou qualquer outra, que a gente possa partilhar com quem não tem, ajudar as nossas igrejas, as nossas atividades, dar o pouco que tem. Durante os 3 dias da festa, os fiéis puderam participar da ação solidária. Toda a arrecadação será destinada à paróquia Santa Cruz do Perialto, como um gesto concreto de amor a pessoas em situação de vulnerabilidade. Dona Terezinha é voluntária na paróquia há 45 anos e se empenha em vender o tradicional bolo de Santo Antônio para ajudar nas arrecadações. Então, nós nos empenhamos bastante porque sabemos da necessidade que eles têm dessa nossa doação. Com pãozinho, bolo e a Santa Missa, os fiéis vivenciaram o dia na paróquia e recordaram com carinho do santo. Às vezes a gente brinca que parece que Santo Antônio tem mais devotos no Brasil do que São Francisco de Assis, né? Porque ele é muito famoso, né, por ser santo casamenteiro, aquele santo das causas que as pessoas se apegam rapidamente, precisam de alguma coisa. Ele não é só um santo casamenteiro, ele é um santo para todas as necessidades e ele intercede e concede as graças quando a gente pede com fé e amor. É isso mesmo. A seguir, a celebração dos devotos na terra natal de Santo Antônio e as informações das primeiras canonizações realizadas por Leão XIV. Neste domingo, você é convidado a acompanhar a trajetória das famílias gaúchas que sofreram com as inundações no Rio Grande do Sul há pouco mais de um ano. Este é o tema do repórter Canção Nova deste fim de semana, Adelita Stoebel. Olá, o repórter Canção Nova deste domingo vai ao sul do Brasil, um ano após as enchentes que atingiram aquela região. Nossa equipe percorreu 10 cidades em 3 locais do estado para ouvir histórias de quem foi afetado, mas encontrou força e esperança para recomeçar. Isso com o apoio da igreja. Não perca, nosso encontro é neste domingo às 8 da noite na TV Canção Nova. Eu espero por você. Até lá! O convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, centro do Rio de Janeiro, se tornou palco de uma das maiores manifestações religiosas da cidade. Uma tradição que atravessa séculos, resistindo à correria da vida moderna, segue mobilizando milhares de fiéis. Antes mesmo do sol nascer, a movimentação já era intensa. Fiéis de todas as idades e lugares vieram agradecer, pedir graças e proteção a Santo Antônio. Todos nós buscamos a ajuda de Deus, não só para nós, para nossa família e para o mundo inteiro. E o Brasil também, como precisa, né? Que Deus tome conta para que tudo saia na paz de Deus, né? Vendo que a senhora está trazendo flores aqui, né? Para agradecer ou para pedir? Agradecer a cura de 5 câncer que eu tive. Muitas graças, né? Estava desenganada, mas estou curada, graças a Deus. Momento de silêncio em meio ao barulho da cidade. Um instante de espiritualidade em um dos centros financeiros mais importantes do Brasil. O convento de Santo Antônio foi fundado em 1608. São mais de 4 séculos de história, fé e de cultura em um dos locais mais antigos do Brasil e patrimônio do Rio de Janeiro. Nas missas de hora em hora, um momento aguardado, a distribuição do tradicional pão de Santo Antônio. A tradição diz que quem recebe e guarda o pão em casa tem alimento garantido o ano inteiro.
um gesto simbólico que atravessa gerações. É a manifestação do carinho que o povo sente por Santo Antônio. O nosso convento está aqui no centro do Rio de Janeiro há 417 anos e nestes 4 séculos sempre foi um lugar de peregrinação, um lugar onde as pessoas vêm agradecer, pedir, renovar as bênçãos e consagrar-se à amizade e à devoção a este que, sem dúvida, é um dos santos mais queridos do Brasil. O convento de Santo Antônio, mais uma vez, mostra que a espiritualidade continua como um dos pilares mais fortes do povo carioca. Me motiva, me faz estar aqui, me faz insistir, persistir e não desistir. Nascido na capital portuguesa, o Santo do Dia é comemorado com devoção e alegria desde o início do mês com a trezena de Santo Antônio. Nestes dias, os fiéis se unem para as missas solenes, procissões, além dos arraiais e marchas populares. Também não faltam os famosos casamentos e os tronos de Santo Antônio nas ruas do centro de Lisboa. Perto da igreja construída onde nasceu, o Museu de Lisboa Santo Antônio conta sua história e relação com a cidade onde viveu até os 20 anos. O santo doutor da igreja é conhecido como ilustre pregador do evangelho e pela generosidade com os pobres. Um acontecimento deu origem à tradicional distribuição do pão de Santo Antônio. Certa vez, o santo distribuiu aos pobres todos os pães do convento. Vendo o padeiro desesperado, Antônio pediu que verificasse os cestos novamente. Para a surpresa de todos, eles estavam cheios, com o suficiente para alimentar tanto os frades como os pobres. A devoção cresceu e a igreja em Lisboa passou a viver a tradição da esmola para o pão dos pobres. Até hoje, há uma caixa centenária na igreja para que os fiéis deixem suas ofertas. O gesto ajuda a manter o espírito franciscano de caridade e permite que alimentos e apoios cheguem toda semana a famílias da região. Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati serão os primeiros a serem canonizados pelo Papa Leão XIV. Os 2 jovens serão proclamados santos no primeiro domingo de setembro. Outros 7 beatos também tiveram a data de canonização anunciada hoje pelo Pontífice. Os cardeais já estavam na sala do Palácio Apostólico quando Leão XIV entrou para o seu primeiro consistório. Durante a cerimônia, o próprio Papa anunciou que os beatos Pier Giorgio e Carlo Acutis serão canonizados juntos, no dia 7 de setembro. Ut beatus Petrus Georgius Frassati, una cum beato Carlo Acutis. A data era muito aguardada devido à grande devoção em torno dos 2 jovens, Pier Giorgio, do início do século XX, e Acutis, o primeiro santo nascido no século XXI. Cernimus ut beati Ignatius Chukrala Maloyan. O pontífice anunciou a canonização de outros 7 beatos para o dia 19 de outubro, entre eles o arcebispo católico armênio Inácio Maloyan, martirizado no genocídio armênio do Império Otomano. 3 religiosas e outros 5 leigos estarão entre os santos. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com ou no YouTube, @Canção Nova Jornalismo. Boa noite, excelente fim de semana. Até segunda, se Deus quiser.